ela não vai parar de existir enquanto tiver uma pessoa passando fome nesse país. As pessoas perguntam por que o Lula se preocupa com esse negócio de fome. É porque eu sei o que é uma criança e dormir sem ter o que comer. Uma mãe ficar na beira de um fogão sem ter feijão, sem ter arroz, sem ter nada para fazer, com 6 filhos acocorados do lado dela esperando um milagre. Um país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Um país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo. Não tem o direito de ter 33 milhões de pessoas passando fome. É preciso garantir que a sociedade brasileira vai voltar a comer 3 vezes ao dia. Acabar com a fome no Brasil é obrigação moral, ética, política, e a nossa ideia é tirar todos da fome até terminar o mandato em 2025. A gente vai conseguir isso. Outra vez, eu terei cumprido a lição da minha vida. Ah, que maravilha, né, gente? Que maravilha, que satisfação, que peso que a gente tira das costas, né, pessoal? Ao ver essa notícia. Deixa eu fazer aqui algumas considerações, né, pessoal, reforçando isso que eu já tenho colocado aqui, né, os 33 milhões que o Bolsonaro deixou na linha da fome. Lá em 2022, pessoal, ali na véspera do primeiro turno, eu lembro que eu fiz um post nas minhas redes sociais e coloquei só assim, pessoal. 33 milhões de brasileiros vivendo na linha da fome. Não há notícia mais preocupante e pauta mais importante para o Brasil do que essa. Achei que seria tranquilo, que teria, assim, uma unanimidade de curtidas, de comentários solidários à minha postagem, né? Podia até vir alguma crítica dizendo, olha, não acho que essa seja a pauta mais importante, acho que é outra, mas jamais imaginei que viriam comentários na minha rede social, e a minha rede social, ela não é aberta completamente, só comenta as minhas postagens quem é meu amigo, né, no Face ou no Instagram. E eu me surpreendi, pessoal, confesso que eu me surpreendi com o número de pessoas que vieram me agredir, porque eu estava colocando essa postagem. E, obviamente, eu fiz uma bela limpeza nas minhas redes, porque definitivamente não dá para conviver com pessoas que, diante da notícia da fome, de pessoas passando fome, ficam indiferentes e, pior, agridem quem está se manifestando e se solidarizando com a fome no mundo, né? Se solidarizando com as pessoas que vivem na fome. E aqui eu digo de novo, não é possível que a gente continue vendo pessoas em silêncio diante do que está acontecendo lá em Gaza, de Israel matando pessoas por falta de alimentos na faixa de Gaza. Então, eu fiz essa postagem, limpei as minhas redes sociais, né, pessoal? Limpei as minhas redes sociais. E a gente que votou no Lula tinha absoluta certeza de que esse dia de ontem, de hoje, chegaria, que é o dia da gente comemorar o Brasil fora do mapa da fome. E por que a gente sabia que esse dia chegaria? Não sabíamos que chegaria tão logo, né? A expectativa era de que no ano que vem a gente saísse do mapa da fome. Embora no primeiro ano, já com a recomposição de várias políticas públicas, o Brasil já tenha tirado 20 milhões de pessoas da linha da fome, lá em 2023 mesmo, era uma missão, era um trabalho difícil, porque aqui a gente precisa lembrar, né, pessoal? A Dilma tira o Brasil do mapa da fome lá em 2014, né? Séculos e séculos de luta contra a fome no Brasil, e foi necessário, vejam bem, 12 anos praticamente de governos
progressistas e populares e com políticas públicas do PT, Lula 1, Lula 2 e Dilma, né? Só em 2014 a gente consegue sair do mapa da fome. Vejam como foi difícil, foi uma tarefa dificílima, né? E muita gente está esquecendo. E, inclusive, eu já vi algumas pessoas comentando que o Brasil teria voltado em 2021 ou 2022 para o mapa da fome. Não. O Brasil volta para o mapa da fome, pessoal, em 2017, no primeiro ano depois do golpe. No primeiro ano depois do golpe, já com Michel Temer, o Brasil já retorna para o mapa da fome. Ou seja, é mais uma consequência do golpe, do ataque às políticas públicas e da necropolítica que essa gente neoliberal e protofascista, unidos, né, neoliberais e protofascistas unidos, fizeram no Brasil, infelizmente, durante 7 anos. Então o Brasil volta para o mapa da fome com Temer em 2017, e isso se aprofunda demais com Bolsonaro e Paulo Guedes. Se aprofunda perversamente e teria se aprofundado mais ainda não fosse a resistência existente no Brasil durante a pandemia, porque é bom a gente lembrar que o Paulo Guedes não queria dar auxílio pandemia. Não queria. Quando vem a pandemia, Paulo Guedes e Bolsonaro dizem que não dariam o auxílio. Aí, com a repercussão extremamente negativa, eles encaminham ao Congresso uma proposta de auxílio de R$200. De R$200. E é no Congresso que a gente derrota Paulo Guedes e Bolsonaro e o auxílio se torna R$600 durante a pandemia. Então, é importante relembrar esses fatos, pessoal. É extremamente importante, porque esses fatos são as causas da fome. As causas da fome. A saída do mapa da fome, ela não cai do céu. E a entrada no mapa da fome também não é obra do acaso. Tanto a entrada no mapa da fome como a saída do mapa da fome são opções políticas que o Brasil fez. São opções políticas, não é à toa que o Dom Gil, representante da FAO da ONU, ao telefonar para o Lula, conversar no telefonema com o Lula, o parabeniza pela vontade política de retirar o Brasil da fome. Então é importante a gente colocar essas questões aqui em pratos bem limpos, né? E aí eu venho para o Jornal Nacional, que eu falei no começo do programa, né, pessoal? Fui assistir ontem para ver como eles retratariam este tema, né? E achei interessante o seguinte, pessoal. O governo Lula paga uma propaganda entre o primeiro bloco do jornal, que é onde o Bonner e a Renata ali dão as manchetes, fazem a introdução, e dali há uma propaganda e em seguida começa o jornal. E nessa propaganda, o governo pagou uma propaganda com a notícia de que o Brasil estava fora do mapa da fome. Achei interessante. Mas eu acho que mais interessante ainda teria sido um pronunciamento em rede de cadeia nacional de rádio e televisão. Acho que o Lula tinha que ter entrado ontem, junto com o ministro do Desenvolvimento Social, talvez. Tem uma coletiva aqui do ministro do Desenvolvimento Social, vou terminar com essa coletiva. Mas acho que o Lula deveria ter entrado ontem em rádio de cadeia de rádio e televisão nacional para dar essa notícia ao povo brasileiro. Mas, enfim, não entrou, perdemos mais uma oportunidade. Tem que usar essa cadeia de rádio e televisão nacional, pessoal. Tem que usar com fluência, com rotina. Ainda mais quando temos uma notícia dessa. Mas, então, entre o primeiro bloco e o segundo teve essa propaganda e, em seguida, aí demorou para vir a notícia. A notícia do Brasil fora do mapa da fome, que deveria ser a principal notícia do dia, deveria ser a principal manchete de qualquer telejornal brasileiro,
e deveria ser tratada com destaque, ela veio lá pelo terceiro bloco do Jornal Nacional. Ela vem ali numa reportagem embaladinha de 2 minutos, no máximo, nem 2 minutos deve ter essa reportagem, depois eu até vou pesquisar aqui quanto tempo foi essa reportagem, mas essa reportagem, ela omite por completo o grande responsável pelo Brasil entrar no mapa da fome, que são as políticas neoliberais, e por sair do mapa da fome, que são as políticas públicas implementadas pelo governo Lula. A reportagem omite. A reportagem começa com uma gari, uma senhora, dando depoimento de que tinha arrumado um emprego, e ela está na reportagem ali com os filhos na sua volta, 2 ou 3 filhos, se não me falha a memória, e ela dando depoimento de que viveram na fome e que, a partir do emprego de gari, conseguiram sair da situação de fome. Bonito, legal. Mas a reportagem não fala do crescimento de número de empregos com o governo Lula, dos números do desemprego no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, que passou os 4 anos em torno de 10%, 11% o desemprego. Esta senhora, que agora é gari, conseguiu seu emprego, inclusive ela está com o uniforme de gari da Prefeitura do Rio de Janeiro, para dar a entender de que foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que resolveu a situação de vida dela. Tudo na reportagem é para tirar o holofote do governo Lula. Tudo. Quando a matéria vem explicar como é que funciona o sistema de aferição da FAO, que é o organismo de combate à fome da ONU, a FAO, como que a FAO monitora os países para fazer esse mapa da fome, quando vem a explicação, a Rede Globo traz ali que são aferidos os últimos 3 anos, e a partir dali é verificado o número de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Se está abaixo de 2,5% da população do país, este país sai do mapa da fome. É o que aconteceu com o Brasil. Não estar no mapa da fome não quer dizer que nós não temos no Brasil pessoas vivendo na linha da fome. Nós ainda temos, sim, tanto na linha da fome, que é menos de 2,5%, nós tínhamos 15% com Bolsonaro, 33 milhões de pessoas, são 15% da população brasileira vivendo com fome. Hoje, 3 anos depois do início do governo Lula, nós temos menos de 2,5%. E a meta tem que ser zerar esse índice. Nós não podemos ter ninguém vivendo na linha da fome do Brasil. Ainda não alcançamos. Nós já alcançamos o índice para sair do mapa da fome. E nós ainda temos um contingente muito grande de brasileiros vivendo na insegurança alimentar. Se não me falha a memória, são 20 milhões de brasileiros. O que é insegurança alimentar? O cara vai dormir num dia sem saber como ele se alimentará no dia seguinte. Às vezes ele se alimenta, às vezes ele não consegue se alimentar. Isso é insegurança alimentar. Nós temos hoje 20 milhões, mais ou menos. Nós tínhamos com Bolsonaro 119 milhões, pessoal. Mais de 50% dos brasileiros no final do governo Bolsonaro e Paulo Guedes não sabiam como iam se alimentar. É isso, essa é a herança que ficou lá atrás. Então a gente reduziu muito, tanto a questão da extrema pobreza, que o mapa da fome verifica isso, como a questão da insegurança alimentar. Então a matéria, ela traz essa questão dos últimos 3 anos e diz que o Brasil saiu do mapa da fome por causa das políticas implementadas em 24, 23 e 22, dando a entender que a saída do Brasil do mapa da fome foi fruto de políticas do governo, não só do governo Lula, mas também do Bolsonaro. Entenderam a jogada da Rede Globo, do jornalismo golpista e
e salafrário e mau caráter, jornalismo mau caráter da Rede Globo. A reportagem tinha que ter sido explicitamente informativa. Ela tinha que dizer, ela em nenhum momento a matéria fala que em dezembro de 2022, com Bolsonaro e Paulo Guedes, nós tínhamos 33 milhões vivendo na linha da fome. Em nenhum momento a matéria recorda a fila do osso. Nunca, nenhum momento, pessoal. Assim como em nenhum momento ela exalta as políticas públicas, ela diz por que o Brasil saiu do mapa da fome. Ela não diz por que o Brasil saiu do mapa da fome. Ela não fala na criação de milhões de empregos pelo governo Lula. Ela não fala no retorno do Minha Casa Minha Vida, que foi importante também. Ela não fala do Bolsa Família vitaminado do governo Lula, que além dos R$600, traz as obrigatoriedades de frequência na escola, e a questão da escola também está presente na eliminação da fome no Brasil, a questão da merenda escolar de qualidade, que voltou com o governo Lula, com a aquisição de alimentos da agricultura familiar para merenda escolar. Tudo isso contribuiu, gente, para a saída da linha da fome. A matéria não fala em nada disso, nada. O Bolsa Família do governo Lula, ele obriga as crianças a irem para a escola, estarem na escola vacinadas, estarem com boa alimentação nas escolas. Isso não existia no governo Bolsonaro e Paulo Guedes. O Bolsa Família do governo Lula tem um acréscimo para as famílias que têm mais filhos. Isso também é mais comida no prato. A questão da redução do desemprego. 1 milhão de pessoas, essa notícia saiu há uns 10 dias, 1 milhão de brasileiros saíram do CadÚnico e saíram do Bolsa Família porque conseguiram empregos. Isso não caiu do céu, isso não é sorte, o Lula não é sortudo. Isso são políticas públicas. E o jornalismo sério, o jornalismo com J maiúsculo, tem que trazer isso, gente. O Jornal Nacional tem que trazer os fatos, tem que explicar por que o Brasil saiu do mapa da fome. Não caiu do céu o emprego da entrevistada no começo da reportagem. Então, todas essas questões são omitidas pela matéria da Rede Globo, infelizmente. E aí é por isso mesmo que é mais importante ainda a questão do pronunciamento em cadeia de rádio e televisão nacional, né, pessoal? Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Fábio, deveria ser motivo de alegria para todo o país. Essa é outra questão importante da gente colocar. Por que a turma bolsonarista não está feliz com essa notícia, gente? Por que não ficam felizes? A gente botou uma postagem aqui no Instagram da Voz Trabalhadora e aqui nos posts do YouTube, tá? Inscrevam-se lá no Instagram da Voz Trabalhadora, tá, pessoal? No meu também, quem puder aí, ó. Quem puder me seguir, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar a... Deixa eu ver se está aparecendo aqui, ó. Ó, LC Portinho, e tem o @Voz Trabalhadora lá no Instagram também. Sigam lá, prestigiem, importante, né? Mas a gente botou uma postagem e os bolsonaristas vieram com aquele ódio, né? Com aquele ódio no momento. É que nem a postagem que eu fiz lá na véspera da eleição, né? Nunca esperava que viessem conhecidos meus com ódio, porque eu botei uma postagem dizendo que milhões de brasileiros vivendo na fome era um problema principal do país, né? E agora aconteceu de novo. Sabe o que veio? Duas coisas vieram. Todos os comentários que vêm se repetem da seguinte forma: isso é mentira da esquerda. É mentira da esquerdista. E o outro comentário é: ONU é esquerdista. ONU é da esquerda.
Então, assim, gente, como é que a gente vai ter uma relação saudável com esse tipo de gente? Não tem como, né? Não tem como. Então, o Fábio está coberto de razão aqui. Ó. Deveria ser motivo de alegria para todo o país. Renato Alexandre, ó, cadê as pesquisas? Sumiu porque o Lula está subindo? É isso, né? É isso. Fábio aqui, ó, séculos de luta pela manutenção da fome, né? É o que as oligarquias brasileiras fazem, é o que os políticos da direita que representam essas oligarquias sempre fizeram no Brasil. Sempre fizeram, sempre quiseram o Brasil na linha da fome. O povo brasileiro na miséria, para ter um exército de reserva enorme, né? O que é o exército de reserva? É aquele contingente de pessoas que trabalha por um prato de comida, às vezes. Que abre mão de todos os seus direitos trabalhistas para não viver na fome, para ganhar um pacote de farinha em troca da exploração da sua mão de obra. É isso que essa gente quer. É o Brasil perverso. Brasil perverso. Andrade Família, aqui, ó, com essa notícia o Lula deveria subir para 100% nas pesquisas. 100%, é isso, né? Mas ele vai subir, tá, Andrade? Vai subir mais ainda. Eu tenho dito desde março desse ano, quando a mídia golpista começou a soltar essas pesquisas falsas, de que a popularidade do Lula está caindo, eu tenho dito desde lá. Lula vai ganhar a eleição de 2026. Se não for no primeiro turno, ele sai do primeiro turno com 40 e poucos contra 20 e tantos de qualquer candidato que a extrema-direita tocar, e no segundo turno ganha com 60 a 40. É o que eu tenho dito aqui. E outra notícia, deixa eu trazer aqui, ó, pessoal. Outra notícia que vai ajudar muito nessa questão da vitória no primeiro turno é isso aqui, ó. Olha essa notícia de ontem, essa notícia aqui, ó. Vamos anunciar, vai ter que ser logo, é que as pessoas mais humildes desse país vão parar de pagar o gás a R$140 como pagam hoje. Vamos parar. Não é possível que a Petrobras consiga tirar um botijão de 13 quilos por R$37 e a pessoa na sua casa compra 130 ou 140. Tem muita gente ganhando dinheiro, ou melhor, pouca gente ganhando dinheiro às custas do sofrimento de muitos. Então nós vamos garantir que 17 milhões de famílias mais pobres tenha o gás de graça para poder cozinhar o seu feijão e o seu arroz. Isso aqui é mortal para a turma da direita. 17 milhões de pessoas que vão votar no Lula, com certeza. Com certeza. E é justíssimo que o Lula faça isso aqui. É um absurdo realmente que o gás saia da Petrobras a 30 e poucos e seja vendido a 140 em alguns lugares. 110, 120 nos lugares mais baratos. A mesma coisa é a gasolina na bomba. Aqui em casa está 6,9, 6,19 às vezes. Com o preço que sai das refinarias da Petrobras, era para estar 4,50, 4,80. Então é esse Brasil aqui que o Fábio diz, ó. Séculos para manutenção da fome no Brasil. É essa gente. Os distribuidores de gás, donos de postos de gasolina, querem isso aqui, ó. Os grandes oligarcas, a grande burguesia brasileira, que é o povo na miséria, estão tristes com essa notícia de que o Brasil saiu da fome, da linha da fome. Encarnação Melgar aqui, ó. Bolsonaro, inimigo do Brasil, com certeza. Vascaíno da Baixada, aperta o like aí, camaradas. Grande presença. Quinto artigo, deixando um pingo. Regina Alves, pedindo aquele pacote, né? Curte, comenta, compartilha e pinga. Diana Silva, fome enfraquece o corpo e machuca a alma. Com certeza, com certeza. É dor de cotovelo, Portinho. Cai a balela de que o agro é pop. Cai totalmente. Regina Alves aqui, salve Portinho. Viva Lula.
Fundamentos Marxistas está aqui conosco também. Um abraço aí para os camaradas. José Carminho Rodrigues. Beleza, amigo? Tudo bem aí? Eu acho que sim. O tal do Bolsonaro não vai ter anistia e vai ser preso. Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta.